Olá, seja muito bem-vindo ao canal Inferiores em Foco. Eu sou Robson Massa, criador do canal, e nesse vídeo aqui a gente vai conversar quais as causas específicas da dor lombar. Mas antes, não esquece, curte, compartilha, se inscreve aqui no canal e vamos embora pro vídeo. Bom, a dor lombar. As últimas diretrizes orientam nós classificarmos a dor lombar como um sintoma e não como uma doença ou uma condição de saúde específica. Por quê? Os pacientes apresentam, em suma maioria, sinais e sintomas de dor lombar, entretanto, não apresentam nenhum indicativo de lesão ou doença grave na coluna, quando a gente faz uma ressonância magnética, por exemplo, uma tomografia ou uma radiografia. Então, o que isso quer dizer? Aproximadamente 80%, 85%, algumas literaturas até 90%, classificam a dor lombar como não específica e dor lombar específica, os outros 10%. Então, quase que 85% dos casos nós classificamos como dor lombar não específica. Eu vou explicar o que significa isso. Em casos de dor lombar não específica, a literatura classificou esses pacientes dentro desse grande guarda-chuva porque inúmeras pesquisas não conseguiram correlacionar, por exemplo, exames de imagem com a dor, ou, por exemplo, exames como radiografia ou qualquer outro exame que seja com o surgimento ou a piora ou até a mudança do curso clínico da dor lombar. O que isso quer dizer? Que os pacientes que têm dor lombar não necessariamente têm algum problema específico detectável. Isso é o mais importante. O paciente pode ter algum tipo de problema, entretanto, os exames e os métodos diagnósticos não são compatíveis ou cabíveis de acertar exatamente a área da dor ou o problema em si. Então é muito importante que nós, fisioterapeutas, educadores físicos, consigamos orientar o paciente nesse sentido. Então o paciente que tem uma crise aguda de dor lombar, provavelmente ele tem uma dor lombar não específica, a classificação, e a causa da dor não é detectável por um exame de imagem ou uma ressonância magnética, que quer que seja. Entretanto, não quer dizer que esse paciente não tem dor. Ele tem incapacidade, ele pode ter um episódio de cronificação ou até de recidiva, mas esse paciente, muitas vezes, a causa não é uma causa específica ou detectável por nós, fisioterapeutas, educadores físicos, médicos ortopedistas, neurologistas. Então a literatura classifica dessa forma, as causas não específicas, e agora eu vou falar das causas específicas de dor lombar. Algumas literaturas colocam, como eu falei, 15%, 10% e até 5% de causas específicas de dor lombar. O que é uma causa específica de dor lombar? Por exemplo, uma hérnia de disco que realmente produz radiculopatia, lesão no nervo, alterações neurológicas, perda de sensibilidade, perda de força, tudo isso pode ser sim considerado uma dor lombar específica. Uma outra causa de dor lombar específica é, por exemplo, uma fratura. Um paciente que tem uma queda em casa, uma queda doméstica, acaba tendo uma fratura, por exemplo, de compressão. Esse paciente vai ter uma dor específica oriunda da fratura. Então, o evento, a causa, está totalmente correlacionado com o surgimento da dor do paciente. Então, é totalmente detectável e sim, nós conseguimos classificar esse paciente como dor lombar específica. Uma outra causa de dor lombar específica são alterações, por exemplo, como infecção ou cistos que aparecem na região da coluna lombar. Tudo isso pode reproduzir sintomas radiculares para o paciente e, consequentemente, esse paciente ter, sim, uma causa específica de dor. Mas, veja bem, essas causas específicas são bem raras. A maioria das causas específicas de dor lombar estão relacionadas às radiculopatias, às hérnias de disco. E uma minoria muito pequena a coisas mais graves, como uma fratura, uma infecção ou um tumor, por exemplo. Bom, das causas não específicas, inúmeros métodos diagnósticos, até por nós fisioterapeutas, criamos técnicas, criamos conceitos biomecânicos que muitas vezes mais atrapalham o paciente, o prognóstico clínico do paciente, do que ajuda. Então, essa dor ela pode vir de uma distensão muscular, ela pode vir de uma alteração tendínea, ligamentar, enfim. Essa dor pode ter inúmeras causas específicas, alterações de desgaste realmente, artrose facetária. Entretanto, o ponto aqui é que esses pacientes, na maioria das vezes, são tratados no mesmo subgrupo de dor lombar não específica. Tá? Esse paciente com dor lombar não específica, a prevalência de achados de imagem, isso é muito importante, presta bastante atenção. A prevalência de achados de imagem em pacientes com dor lombar não específica é altíssima. Então, para você ter uma ideia, um paciente com cerca de 20 anos de idade, ele vai ter cerca de 30% de achados prevalentes na população
compatíveis com algum tipo de alteração na coluna. Por exemplo, uma desidratação do disco, uma redução do espaço, um abaulamento discal, ou seja, uma pessoa com 20 anos de idade, cerca de 30% da população com 20 anos de idade já tem achados compatíveis com um desgaste na coluna, uma alteração, por exemplo. Isso não quer dizer que o paciente tem dor especificamente. E quando o paciente fica um pouco mais velho, pacientes com 30 anos de idade, essa prevalência passa para 40%. Ou seja, pessoas com 30 anos de idade, cerca de 40% da população que tem 30 anos de idade, tem algum tipo de achado degenerativo, ou seja, redução do espaço, abaulamento discal, uma artrose facetária. Isso aumenta com a idade. Pacientes com 50 anos, quase que 80% deles vão ter algum tipo de achado. Então, é quase que certeza você pegar um paciente, fizer uma ressonância magnética ou uma radiografia, vai encontrar um osteófito, vai encontrar um espessamento do ligamento, vai encontrar um abaulamento discal, uma desidratação do disco. Isso não quer dizer que esse paciente tem uma doença específica ou que a dor do paciente vem especificamente daquela região. Então, o mais importante de tudo é você conseguir criar um roteiro e conseguir depois educar o seu paciente, mostrar para ele que o que realmente ele tem não é uma doença e sim uma alteração degenerativa. É um processo natural do envelhecimento e que isso não tem absolutamente nada a ver com a dor do paciente. Bom, e o que a literatura mostra como realmente fatores que causam a dor lombar? Disparado em todos os estudos prospectivos, encontram o sedentarismo, a falta de atividade física como o trigger, o principal fator de risco específico para o paciente desenvolver uma dor lombar. Mas fatores psicossociais também estão cada vez mais presentes. Qualidade do sono, estresse, alterações socioafetivas, socioemocionais em casa, tudo isso tem a capacidade de fazer com que esse paciente tenha esse gatilho, esse trigger para desenvolver um episódio de dor lombar ou até mesmo ter a cronificação do episódio de dor lombar. Existem também alguns estudos que avaliam grandes alterações posturais como sendo uma tarefa que pode reproduzir um paciente a ter uma dor lombar ou um quadro agudo de dor lombar. Mas não é uma postura errada como eu estou sentado aqui no chão gravando esse vídeo, é uma postura realmente totalmente desajeitada. É um paciente que trabalha no escritório e no final de semana ele vai trocar um pneu do carro, por exemplo. Ou um paciente que trabalha no escritório e vai entrar embaixo do carro para fazer alguma tarefa. Ele está fazendo uma postura totalmente diferente do que o corpo ou o ambiente dele está acostumado. Isso pode também ser um gatilho para o paciente ter um episódio de dor lombar. Mas veja bem, o paciente ter um episódio de dor lombar não quer dizer que ele vai ser um paciente crônico de dor lombar, tá? Existe a proporção, sim, de pacientes que têm o primeiro episódio e desenvolvem dor crônica, e tem os pacientes que têm um episódio de dor lombar e depois não desenvolvem dor crônica, ele tem uma vida mais próxima do normal possível. O que eu quero deixar de recado nesse vídeo é que você tem totais condições de conseguir educar o seu paciente e mostrar para ele que esses achados de imagem, esses achados degenerativos, não têm correlação muitas vezes com o sintoma que ele está sentindo e que ele não deve ficar preocupado com isso ou ficar dando atenção demais, cuidado demais nesses achados degenerativos. E por fim, o que é muito importante quando você recebe um paciente com dor lombar no seu consultório, no seu hospital, no pronto atendimento, é você conseguir fazer uma boa triagem. Você precisa entender basicamente das 3 bandeiras, que vai ser tema para um próximo vídeo, mas uma bandeira verde, uma bandeira amarela, uma bandeira vermelha. Bandeira verde é um paciente que tem uma dor lombar não específica, ou seja, ele está dentro desses 85%, ele não tem sinais e sintomas característicos de ter alterações graves na coluna, esse paciente vai ser tratado de uma forma. O paciente com bandeira amarela, ele tem alterações psicossociais significativas. A gente aplica um questionário super rápido que chama Start Back Screening Tool. Esse questionário tem a capacidade de identificar se esse paciente tem uma probabilidade de desenvolver sintomas crônicos. Tá? É basicamente isso que esse questionário faz. Esse paciente com sintomas psicossociais ou bandeira amarela, ele precisa ser educado de uma forma diferente, tratado de uma forma diferente. E depois o paciente com bandeira vermelha, onde ele realmente tem sinais e sintomas compatíveis com alteração grave, como, por exemplo, sinal de cela, histórico de queda nas últimas semanas, histórico de câncer, perda de peso repentina, todas essas alterações que podem remeter um paciente a ter uma bandeira vermelha ou um caso grave na coluna lombar. Então esses pacientes são tratados de formas diferentes. Em suma maioria, esses pacientes, o bandeira vermelha vai ser indicado para o médico, mas o bandeira verde e o bandeira amarela vão ser tratados com exercícios e educação. Entretanto, a bandeira amarela precisa ser tratado com um pouco mais de educação e orientação psicossocial.
Bom, e para finalizar, eu vou deixar aqui um convite para você ter acesso ao meu livro digital com mais de 300 páginas de exercícios para fortalecimento dos glúteos, do quadríceps, do core. Tudo isso vai ajudar muito a sua prática clínica, eu tenho certeza absoluta. Eu vou deixar o link aqui na descrição. A gente se vê no próximo vídeo. Não esquece, curte, compartilha, se inscreve no canal e até mais.